Ei, aí vai ser um microfone para vocês duas. Segundo a revista Interamericana de Biotecnologia da Colômbia, a falta de acesso das mulheres à tecnologia da informação digital ou a sua impossibilidade para se beneficiar dela por conta do seu gênero definem um tipo de exclusão digital, que aponta a restrição da mulher ainda como usuária do celular, e não de manipuladora ou criadora de paradigmas tecnológicos. Eu sou a Dani Bezerra, sou local leader do Hackathon da Agência Espacial Americana NASA em Recife. Sou ganhadora do Prêmio Impacto por Todas, do Todas Group e Pacto Global da ONU no Brasil. E estou aqui para esse painel Transformação e Inclusão Digital Feminina, rompendo barreiras. E aí eu quero chamar as mulheres que estão aqui próximas. Mulheres, venham bater um papo comigo aqui no painel Fábrica de Empreendedores. A gente vai falar com vocês. Eu e duas maravilhosas. E eu quero ver quem estiver aqui fazendo pergunta, tá? Pra gente, por favor. Precisa fazer audiodescrição? Precisa fazer áudio? Gente, me pediram para eu fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de mais ou menos 1,63 m de altura. Sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheadinhos curtos, de um lado, o outro um pouquinho maior. Estou aqui com uma camiseta no tom azul e uma saia longa e um sapatinho no pé. E eu quero chamar aqui na frente... Olha, é a primeira vez que eu faço isso, estou adorando, amei. Parabéns aí pela inclusão, Campos. E eu quero chamar comigo para bater esse papo com vocês duas mulheres fodásticas, maravilhosas, e eu quero uma salva de palmas para elas, que é Tayane Belchior e Andréa Tomé. Venham cá, por favor. Mais forte, gente, bora! Energia! Boa tarde, mulherada. Deixa eu dar... Eu vou começar com elas se apresentando, né? Por favor, se apresentem. Boa tarde, galera. O meu nome é Tayane Belchior, né? Vou fazer minha autodescrição aqui também. Sou uma mulher de 1,72 m, cabelo comprido, cabelo loiro, branca. Estou aqui vestida com uma camiseta branca, que é da empresa, da 3B, delas, e com uma calça comprida, alaranjada e de tênis branco. Então, todos sejam bem-vindos. Eu sou a Thay. Sou CEO da 3B delas, que é uma empresa de empreendedorismo feminino que trabalha o desenvolvimento, empreendedorismo, laços, acolhimento e sororidade. E também CEO do Comprando Delas, que é um marketplace de negócios femininos que trabalha a inclusão digital e a transformação digital de micro e pequenas empreendedoras através da democratização de acesso à tecnologia e o desenvolvimento de ações em educação digital e educação empreendedora. É um prazer estar aqui dividindo o palco com essas maravilhosas também, viu? Vou passar aqui para a Andréa. Boa tarde, pessoal. Eu sou Andréa Tomé. A exemplo da Dani, meu cabelo também é maior de um lado do que do outro, né? O corte pixie, mas ele é um pouco mais liso que o da Dani, marrom escuro. Ele é na altura aqui da minha orelha, bem curtinho. Eu estou com uma camiseta preta, representando a iniciativa do Women in Tech Global Movement. Uma calça vermelha, botinha vermelha, e estou aqui do lado de duas maravilhosas. Eu tenho 28 anos de carreira, dedicados exclusivamente à consultoria de tecnologia e segurança da informação predominantemente. E vai ser um prazer compartilhar aí conhecimento com vocês nesse painel que eu estou esperando muito, Dani. Ai, que delícia, gente. Mulheres que estão aqui na frente do palco, vocês já são de tecnologia? Vocês já são da área tech? Levanta o braço para mim. Quem é de tecnologia? Quem é empreendedor aqui? Olha aí, que delícia. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Agora eu vou começar fazendo perguntas para as meninas, tá? E depois eu quero que vocês tragam perguntas para a gente. Por favor, interajam, porque isso aqui é um bate-papo de mulheres para mulheres, mas que os homens são muito bem-vindos. E a primeira pergunta é, conta para mim, conta para elas, conta para eles,
Como vocês romperam as barreiras do mercado de tecnologia? A Dani já começa assim, né? Só na voadeira. Eu acho que a gente está no processo sobre romper as barreiras nesse universo de tecnologia, sobre espaços, eu falo não nem para ter voz, mas onde a gente possa ser ouvida, né? Voz nós temos, e nós estamos falando e buscando os nossos espaços, a inclusão nesses espaços há muito tempo. O que a gente precisa mesmo é ser ouvida e fazer ações pensando. Então, acho que esses momentos de mulheres com mulheres, eles são muito importantes para que a gente possa entender a nossa representatividade dentro dos espaços e tomar esses espaços como nossos. Então, o movimento de romper essas barreiras, Dani, ele é um movimento complexo, ele é um movimento que trabalha dentro e fora, porque devido à nossa cultura, que é patriarcal, a forma como a gente cresce, se desenvolve, em primeiro lugar, a gente precisa fazer um trabalho interno, para que nós possamos acreditar que a gente merece, que a gente tem competência, que a gente pode e deve se inserir, se colocar dentro desses lugares, né? E entender que cada público, né, cada persona, somos mulheres diversas, multipotenciais, e a realidade de várias mulheres também são diferentes. Então, a Andrea trabalha com mulheres que já são da tecnologia, por exemplo. Eu, né, comprando delas, eu atuo mais com micro e pequenas empreendedoras nesse processo de realmente entrar dentro do ecossistema de tecnologia. Realmente conseguirem se enxergar como produtoras, né? Ali o play, então é para você. E aí a gente entendendo aí esse mercado, a gente vê na prática que essas mulheres elas não têm identificação digital. As que já têm o acesso, que têm o Instagram, que têm o WhatsApp, que têm o celular, acesso à internet, porque quando a gente fala, né, desse público, até a internet às vezes é escassa, né? Os aparelhos para poder fazer o uso. Nós estamos falando de mulheres que não acreditam, que não têm essa identificação para serem produtoras de tecnologia. Então, o trabalho do Comprando Delas, o que move o nosso propósito é realmente essa inclusão digital, a transformação digital e, na minha opinião, o que rompe barreira é o acesso à educação. A educação empreendedora, a educação digital, com uma linguagem que seja acessível e adequada para quem está te ouvindo, para que isso gere autonomia. Né, autonomia digital. Então, é um trabalho de formiga, estamos rompendo barreiras, mas eu espero o dia em que a gente não precise mais ter espaço de falar de empreendedorismo feminino, porque o que a gente, né, busca é que o empreendedorismo seja igual para todos, e essa é a nossa luta. Bom, eu comecei há 28 anos. Nesses 28 anos, eu fui empreendedora por 7. Eu fui uma estudante de ciência da computação que não tinha um computador, mas isso há 31 anos atrás. E é muito dolorido ver que hoje ainda a gente tem esse tipo de realidade com algumas mulheres. Então, a tecnologia, às vezes, não chegar a alguns espaços, e não precisa ser a periferia, mas nas mãos de quem precisa para poder estudar e fazer o seu potencial ali lhe trazer bons frutos. Então, eu me sensibilizo com a causa da gente poder incluir a mulher empreendedora nesse mercado, porque ela tem muito talento. Mas eu resolvi, né, nesses 28 anos de carreira, 7 como empreendedora, só por 4 anos eu não fui líder. Então, os meus desafios foram os mesmos de quaisquer de vocês, né? A gente lida com a descrença, lida com a teoria do eu tenho que fazer mais para conseguir o mesmo, lida também com o machismo, mas eu acho que eu encarava essas coisas como algo inerente ao processo. Eu meio que ignorava e focava muito mais em trazer o meu desempenho, o meu desenvolvimento. O que eu sempre digo que é bom e ruim. É bom porque você passa como uma rocha sobre os problemas. É ruim porque você não ajuda a treinar. As pessoas que lidam com mulheres, eu digo que a gente tem mulheres cristais e mulheres rocha. Então, às vezes você não ajuda a abrir o caminho para uma mulher cristal. E eu diria que nesse processo todo, trabalhar e vivenciando as dificuldades, eu resolvi ali em 2019 assumir uma ONG que pode incluir mulheres no meu segmento, que é em cybersecurity,
que em sua grande maioria, né, como foi mencionado, são já mulheres digitalizadas. Né? Para trabalhar com cybersecurity, eu preciso entender de tecnologia e olhar como é que eu posso proteger essa tecnologia. Mas hoje é uma área tão promissora que eu estou recebendo muita gente em transição de carreira. E aí entra também o nicho de mulheres que ainda não são digitalizadas e que a gente precisa tomar conta. Então, eu estou nessa batalha há mais de 3 anos, ajudando a trazer novas mulheres para o segmento, a acolher garotas iniciantes, a trazer os homens, como o que a gente chama carinhosamente de he for she, para que eles entendam os nossos problemas e nos ajudem aí adiante a crescer, a demonstrar o potencial. E também trabalho muito com mulheres acima de 40. O segmento de cyber está acolhendo muitas mulheres em transição e acima de 40. É isso que eu tenho feito, Dani. Que maravilha, gente. Eu quero falar também um pouquinho de mim, né? Porque a gente escutou elas duas incríveis, eu vou falar um pouquinho de mim. Lá em Recife, eu organizo o Hackathon da NASA, né, da Agência Espacial Americana. E o Hackathon da NASA, os valores é muito de inclusão. Então, eles pedem para a gente trabalhar a inclusão, mas eles não delimitam como vai ser. Só que em Recife, o que é que eu entendi? Que a gente precisava de mais mulheres participando nesse tipo de evento, que ele incentiva as mulheres na tecnologia, entender que vai além, né, da tecnologia, outras áreas. Por exemplo, eu não tenho nenhuma formação tecnológica, mas eu sou líder de negócios e empreendedorismo de um Labs de inovação, o Voxa Labs, lá em Recife. Então, minha experiência com negócios e com tecnologia me fez ir para liderar uma área de negócios na área de uma empresa, um Labs de tecnologia. E aí, quando em Recife eu comecei a organizar o NASA, eu entendi que a gente precisava desse apoio para as mulheres. Então, as vagas em Recife são 50% para as mulheres, para as meninas participarem do evento. E aí sim as meninas se sentirem seguras, porque quem nunca participou de um hackathon, ele presencial, ele é direto, né? Ele é 48 horas direto, e as mulheres não se sentiam seguras em participar de um evento onde tinha, sei lá, 100 homens, 3 mulheres, para passar o final de semana, dormir e tal, no espaço. E aí, diferente quando você tem 50-50, você tem outras mulheres ali, você se sente realmente num ambiente seguro para participar. E aí, graças a esse trabalho que eu fiz do NASA lá em Recife, eu recebi essa premiação do Todas Group, né, que é uma empresa que incentiva a liderança para as mulheres, e do Pacto Global da ONU, por justamente trazer essas mulheres para a área da tecnologia. Dizer, vocês podem, esqueçam aí que dizem, lá cacarejam no nosso ouvido que a gente não pode, que tecnologia é só para homem, que nós não trabalhamos com números. Mentira, isso é mentira. É só para enfraquecer o poder feminino. Então, eu estou rompendo barreiras em Recife, na tecnologia, com tudo que eu posso fazer, inclusive utilizando aí a NASA, minha gente, porque a NASA está lá em Recife também, está aqui, está lá dentro, né? A Artemis está lá dentro, olha lá, vamos lá no palco da Artemis. Então, a gente está utilizando tudo isso ao nosso favor. E aí eu quero que agora que elas falem, né, para a gente, tragam para a gente um pouco mais sobre esse trabalho de vocês. Agora vocês trouxeram, falaram experiência, falaram um pouco também dele, mas um pouco mais aprofundado, como é que vocês estão fazendo, o que é o Comprando Delas, o que é a ONG. Explica para a gente como é que eles e elas que estão aqui podem apoiar vocês também. Bom, o Comprando Delas foi um sonho que nasceu dentro de uma comunidade de empreendedorismo feminino, no meio da pandemia, para sanadores das mulheres, das micro pequenas empreendedoras, que, como todos nós, durante a pandemia, né, e um dia estava lá saindo normalmente para trabalhar, no outro dia estávamos todas presas. E aí, quando a gente fala das micro pequenas empreendedoras, nós estamos falando de mulheres que não tinham acesso à tecnologia, que não tinham identificação digital para uso de venda em redes sociais, ou uso de aplicativos, né, diversas ferramentas, que parece que é tão óbvio para a gente que já está dentro do ecossistema, que é tão fácil, e não é. Né? Então, a gente entendeu a dor dessa mulherada e montou um grupo de mulheres para que elas pudessem se ajudar nesse processo de digitalização. E aí, nesse grupo, acabou surgindo a ideia de um shopping virtual, né? Construímos lá um MVP, na época se chamava Donas de Negócio, deu certo. E aí a gente foi entendendo que no processo de digitalização haviam outras dores.
como eu faço, como eu mexo. Tenho uma loja, mas e agora como é que eu faço? As pessoas não vão descobrir sozinhas que essa loja existe. Como que eu vendo através? Como que eu faço a gestão? Então, a gente foi entendendo que acesso à tecnologia sem educação empreendedora, sem educação digital, sem um acompanhamento, de nada serve, né? São vários problemas diferentes. É a democratização do acesso, porque tecnologia é caro. Ainda não é uma coisa para todos, infelizmente, e é por isso que a gente existe, para poder disponibilizar e fazer com que isso seja possível na realidade, na prática. Mas o grande pulo do gato é a parte de educação empreendedora e educação tecnológica, porque dentro do Comprando Delas a gente tem a escola. Então essa mulher, ela pode chegar do zero ali, que a gente vai ensinar no clique a clique, inclusive o que é o ícone do Google Chrome, que ali mora a internet. Nós já tive lojistas de pegar um celular e falar, olha, essa bolinha no celular é a internet. Meu Deus, é a internet. Aqui você vai escrever o nome do site. Ainda existe. Para a gente que está aqui numa campus, parece tão distante essa realidade. E isso eu descobri, Dani, foi uma virada de chave na minha vida. Eu sou de Mato Grosso, né? Eu era funcionária pública federal no Instituto Federal de Mato Grosso, até conhecer esse mundo de startup, inovação, tecnologia com Dani Bezerra. Minha cabeça virou, pirei. Em 2 anos eu fiz um processo de transição de carreira, larguei tudo do Mato Grosso e fui embora para Paraíba empreender. Né? E hoje eu trabalho 10 vezes mais, ainda ganho um pouco menos, mas sou exponencialmente 1000 vezes mais feliz, né, com o meu alinhamento de propósito, entendendo qual é a minha missão. E a gente vê, eu falo para a Dani, foi indo para o Nordeste, foi conhecendo a história de mulheres nordestinas, empreendedoras, a luta, vendo o dia a dia, saindo da minha bolha, que eu entendi o quanto eu sou privilegiada. Né? Eu sou uma mulher, porém, sou branca, tive acesso à educação de qualidade, tive uma trajetória onde não passei faltas no meu desenvolvimento. Minha mãe sofreu para que nada faltasse para mim. E aí, isso é um lugar de privilégio. E aí eu entendi que nós, como mulheres que temos esses lugares de privilégio, nós temos sim a luta, a pauta, né, contra o machismo, para a inserção nesses outros espaços. Esse é um lugar de fala que eu tenho, porque eu vivencio as dores, os desafios, mas eu ainda tenho algumas portas abertas que para outras mulheres seriam impossível. Então, hoje eu tento usar o lugar de privilégio da Tayane, quanto empreendedora, para abrir portas, e eu sempre falo para a minha comunidade, né, minha mesma, eu falo, minhas mulheres, comprei no mercado, ninguém me tira, né? Um beijo para as lojistas do Comprando Delas, para as aceleradas do Acelera MEI. E aí eu falo para elas, aonde eu vou, não vou sozinha. Aqui eu represento não a Thay, não é a Tayane que está falando, eu estou falando por mais 100 mulheres que estão dentro da nossa comunidade e que merecem ser reconhecidas, merecem ser vistas, e eu sou porta-voz de todas. Né? Então, quando eu estou aqui, eu estou representando vários negócios femininos que estão crescendo, que estão sendo digitalizados e que com certeza vão fazer muito barulho por aí. E entender isso, ter ferramenta, ter processo para que a gente possa disponibilizar isso a várias micro e pequenas empreendedoras, é isso que o Comprando Dela faz, né? Te entrega a loja, te ensina como montar a sua loja, te ensina como fazer a sua loja crescer, faz esse passo a passo e dá o acesso a essa comunidade, porque como a gente sempre diz, sororidade é algo que a gente precisa fazer na prática. É muito bonito para post de Instagram. Mas o que é que você faz na prática? Hoje nós compramos só de mulheres, contratamos só mulheres, não pela incompetência dos homens, mas é porque a gente ainda precisa desse empurrão, né, dessas mãos dadas para ter essa igualdade, para que todas, né, todos nós, humanos, possamos ser vistos da mesma forma. E esse é um trabalho de extrema importância e relevância. Né? Então, é sobre isso. Deixa eu fazer só uma observação antes de passar a palavra para a Andréa. Essa questão da obviedade, né? Às vezes a gente está dentro da nossa bolha e está tudo bem. Todos nós temos uma bolha e que lindo isso. Só que às vezes a gente precisa ampliar um pouco ela. Eu digo que nem sair dela, nem furar ela. É só dar uma ampliada para a gente ver outras realidades. Quando a gente começou a trabalhar com tecnologia, a gente começou a entender que existiam realidades que não eram zero tecnologia. E aí, quando a gente vai para o interior de Pernambuco, o interiorzão, né, falando Pernambuco e Paraíba, porque nós somos de lá, a gente entende essa questão do eu preciso falar o óbvio. Eu preciso continuar dizendo, vamos pegar essas mulheres, vamos apoiar elas, fortalecê-las, levar ferramentas que as empodere.
sabe? Então, é o óbvio que ainda precisa ser dito, não é porque é muito mimimi, ou porque só é modinha de estar falando empreendedorismo feminino, é modinha falar mulheres da tecnologia. Não, gente, não é moda. É necessidade ainda, é real, e por isso que esse painel está aqui rolando. Andréa maravilhosa, agora é sua vez. Eu ficaria aqui dias e horas ouvindo essas histórias maravilhosas. Mas eu sempre fui muito altruísta. Eu sabia que o meu conhecimento não era só para mim. Eu acho que isso explica um pouco por que eu sempre fui consultora na vida. Né? O consultor, ele doa, né? Cérebro no papel, doado para um cliente, para o outro. Aí eu achei que isso não era o suficiente. Me joguei como palestrante muito cedo. Também achei que isso não era o suficiente. Comecei a dar aula, sempre levando o conhecimento e tudo o que eu aprendi adiante. Até que em 2019 eu recebi um chamado da WOMC, Latam Women in Cybersecurity. Uma brasileira que trabalha nos Estados Unidos, começou a atender a América Latina e não via mulheres nas suas reuniões. E aí ela disse o seguinte: bom, quero encontrar uma ONG para me associar e ajudar a aumentar o quórum de mulheres. E não encontrou. Encontrou inúmeras nos Estados Unidos, em Latam não. Resolveu criar sua própria ONG. E começou a encontrar líderes em cada país da América Latina para embarcar nesse sonho dela. Quando ela me apresentou o projeto aqui para o Brasil, falou: olha, me indicaram seu nome, é para cumprir aqui, colocar a ONG para funcionar no Brasil. Eu falei: gente, eu não tenho tempo, eu não tenho um segundo para respirar. Quando eu vi o projeto, eu falei: não tem como. Eu tenho que me jogar, eu tenho que fazer. Então, imaginem o seguinte, a gente fez um evento de inauguração com 30 pessoas em outubro de 2019. Hoje nós somos mais de 800 voluntários. Desses 800 voluntários, 60 têm posições de liderança. As pessoas querem fazer acontecer. Então, a gente leva palestras, mentoria, academias de tecnologia. A gente tem grandes marcas hoje acreditando no nosso trabalho. Então, eu tenho academia Cisco, Fortinet, Microsoft, com treinamento e certificação gratuitos para que a mulher ali ela possa se jogar e aprender. E não é só para especialista, não. A maioria dos eventos da academia são para iniciantes, para reforçar, para ajudar a potencializar a carreira das pessoas que já estão no segmento e para outras. Mas eu fiz um pedido quando eu assumi. Eu falei: eu quero uma ONG feminista, mas não separatista. Porque se os homens são 75% a 80% do meu mercado, é muito burro a gente achar que a gente não precisa deles. E que a gente vai fazer painel com apologia ao mimimi e ficar xingando os homens. Então, eu recebi essa autorização. Não foi bem vista por todos a princípio. Algumas brasileiras chegavam para mim e falavam: não faz isso, não coloca homem. Alguns países da América Latina olhavam para mim e falavam: mira, somos feministas porque quer premiar a premiação de los hombres. Eu dizia: faça o seu trabalho como acredita e eu faço o meu. Então, desde o início da WOMC, eu tenho um grupo, uma equipe interna. O Armindo está aqui, não me deixa mentir, um especialista em inovação, está conosco em cyber, que são os nossos queridos WOMC He4She. Hoje, praticamente 50% do meu quórum de voluntários são homens. Pasmem. Se eu tivesse feito uma aposta lá atrás, eu apostaria totalmente o contrário. Porque eles falam: não tenho uma ONG tão legal, tenho mulher, tenho filha, tenho esposa, tenho mãe, não gosto de reuniões totalmente masculinas, curto diversidade, sou cobrado por indicador de diversidade, não faço ideia do que é isso e quero aprender. Então, a gente está nessa jornada de caminhar, inclusive, quantas mensagens eu recebo de alguns homens que nos ajudam, dão treinamento de hacking para a mulherada e depois falam: olha, aquela certificação que eu fiz aí mudou minha vida, mudei de emprego. Assim como as mensagens que a gente recebe das mulheres. Então, é uma jornada feminista, muito intensa, que a gente já está muito grande no Brasil, é boa parte da ONG em Latinoamérica inteira, mas com esta união, esse conjunto com homens também nos ajudando a trabalhar essa causa. Você falando agora, eu lembrei de uma situação que eu passei, né? Eu fui fazer uma apresentação do Comprando Delas. Hoje o nosso time ele tem 11 pessoas, 9 pessoas.
E a gente tem, da área de tecnologia, um homem com a gente, né? E aí, ao finalizar e apresentar o time do Comprando Delas, eu fui questionada. Falou, olha, Comprando Delas, fui questionada por um homem. Não é um negócio feminino? Eu falei, sim. E não é para mulheres? Sim. Mas tem um homem na sua equipe? Eu falei, sim. Ele não devia estar aí. Eu falei, não, mas nós não somos contra os homens. Nós somos a favor de todo mundo que tem como pauta e como valor a igualdade de gênero. E aí são diversos os gêneros, né? Todos são bem-vindos para a luta, para a construção. É interessante isso, porque a gente só não pode romantizar, né? Eu Exatamente. já fiz coisas do tipo, André, eu tenho uma vaga, quero colocar uma mulher. Por que você quer colocar uma mulher? Ah, porque o salário os homens não estão aceitando. Olha isso. Se falam isso para mim, que dirá para a pessoa que está começando, né? E assim como tem gente que chega e fala assim, esse formulário de vocês está errado, porque está falando da mulher. Não, mas aqui ONG você faz parte, meu amigo. Você é um convidado especial, tem um espaço especial, mas e às vezes tem gente na comunidade que, e aí não é maldade, se sente tão em casa e tão acolhido na UOMSE que tem gente que levanta a mão e fala, por que esse programa só é para mulheres, não é para homens? Eu falo, bom, eu tenho que ver o lado positivo, que é como a gente os acolheu, mas sempre tem alguém que não entende que a gente é minoria, que a gente precisa de ajuda, que a gente foi desprivilegiada, enfim. Isso. Agora eu quero ouvir vocês, gente. Eu quero que vocês tragam perguntas para as nossas convidadas. E quem é que vai ser o primeiro? Calma. Dá tempo para todo mundo. Camila aqui, maravilhosa. Boa tarde, obrigada, gente, por tudo. É sempre muito delícia ouvir vocês falando. Eu sei que a gente tem que romper barreiras assim, diariamente. Então, eu queria saber como é que vocês usam as habilidades profissionais do futuro para ajudar vocês a ter cabeça, ter maturidade. Estão querendo me calar aqui, hein? Para ter cabeça, ter maturidade e evoluir mesmo no dia a dia, tanto quanto pessoa e quanto profissional. Olha, adoro essa pergunta. Que não tipo, como vocês fazem, como vocês aguentam, como vocês respondem. Me dá os seus segredos, que certamente não são nada diferentes daquilo que vocês mesmas fazem. Eu costumo sempre dizer, né, para quando uma mulher me pergunta qual o sucesso, o que eu faço para chegar até lá ou para chegar até onde você chegou? É estômago, resiliência. Porque, às vezes, a gente está vendo um negócio tão enorme, como uma bruxa tão grande, que aí fica muito difícil para a gente lidar com essa história. Eu acabo desistindo, eu acabo recuando, eu falo sempre para o meu time na NTT Data, onde eu sou diretora para soluções de cyber. Você não é o que eu digo que você é. Você não é o que eu quero que você seja. Você é única e exclusivamente o que você é. Então, quando a gente cai na vibe de acreditar que o que o outro está dizendo que eu sou, ou o que o outro quer que eu seja, e isso não combina com os meus valores, com a minha capacidade, eu não estou sendo resiliente. Então, se a gente conseguir trabalhar isso, eu acabo, de alguma forma, minimizando muito o impacto dessas situações adversas e caminhar, oxigenar ali as ideias, conseguir ter ideias empreendedoras que também tem que ter dentro do mundo corporativo, que é o intraempreendedorismo, fica muito mais fácil de seguir. O que você acha? Concordo em gênero, número e grau. Empreendedorismo não é, né? A gente já sabe, já é uma fala muito replicada. Empreendedorismo não é só sobre ter um CNPJ, né? Empreendedorismo hoje ele é um comportamento que você pode aplicar em qualquer lugar em onde você esteja. E resiliência, eu acho que é a palavra do empreendedor. Eu e Dani, a gente brinca muito, Andréia, que a vida empreendedora, a gente tem duas expressões, né, no nosso time, que é assim, é uhul, meu Deus, aconteceu uma coisa top, massa, aí vem um problema e vai, ui, aí é uhul, ui, uhul, ui. Já teve dias, assim, na vida empreendedora, da gente ter 4 uhuls fodásticos e 4 is desesperadores, no mesmo dia, em sequência. Então, tinha hora que eu sentava assim e falava assim, mãe, eu não sei o que eu estou sentindo. Se eu estou muito feliz por isso ou se eu estou desesperada aqui. Peraí. Eu preciso sentir uma coisa de cada vez. Então, para lidar, Camila falando, né, sobre as habilidades profissionais do futuro, eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento.
entender seus limites, entender até onde você pode ir, entender que o outro de fora te inspira, mas não é você. Você pode ter fontes de inspiração, mas não se questionar, né? Tá todo mundo no tempo certo. Eu acho que as coisas acontecem no momento em que elas têm que acontecer. E para você aguentar as porradas, porque um dia me falaram que empreender, né, vamos empreender para ter mais tempo e ganhar mais dinheiro. Eu conto, você conta. Isso chega, mas tem todo um processo antes disso que vai corromper sua saúde mental, muitas vezes física, né? De dias de sentar e chorar, querer largar tudo, e aí esse dia vai passar, e o outro dia vai nascer, e você vai pegar o seu propósito de novo, enfiar embaixo do sovaco e falar, vamos lá. Eu falo para minha mãe às vezes, eu querer desistir, mas eu não quero. E aí tem as dores de todo esse processo. Então, autoconhecimento e alinhamento de propósito, saber você está empreendendo para quem, por quê, para deixar o quê como legado. Eu acho que essa clareza é o que me fortalece. Mas ainda assim, existem muitos dias difíceis no meio do processo, né? E é pau, mas é um dia de cada vez. E terapia, né, gente? Tem que estar em dia a terapia. Né? A minha tá em dia, porque tem os dias que surta mesmo, não tem habilidade certa que vá resolver, então a boa terapia. Mas falando também sério, uma das habilidades que eu mais entendo que a gente precisa ter para desenvolver também, não só na tecnologia, mas no nosso empreendedorismo e tudo mais, é uma comunicação também muito bem trabalhada. Eu vivo perguntando, onde a minha comunicação me levou em tal lugar, a minha comunicação, a tua está te levando onde? O teu falar está te levando para onde? Então, às vezes, eu entendo que quando a gente é empreendedor, líder, intra ou fora, né, das empresas, a gente precisa trabalhar muito bem nossa comunicação, porque foi por conta de uma comunicação lá atrás que eu cheguei na NASA, foi por conta de uma outra comunicação lá atrás que a gente está aqui, né, juntas. Então, acho que também é extremamente importante a comunicação como uma habilidade a ser trabalhada. Quem é que tem mais uma pergunta? Pronto, que a gente... Foram 2 braços? Foi ela. Chega aqui atrás. Oi, dá para ouvir com uma máscara? Tá bom. Meu nome é Fernanda. Eu queria, assim... aproveitar essa última pergunta para saber se vocês têm alguma dica assim, para as mulheres de 30 e poucos que estão fazendo transição de carreira e ainda estão completamente perdidas. Porque eu sinto que a tecnologia é muito vasta, só que ainda é um campo que tem muito homem. Então, eu estudo na 42 São Paulo e tem muito homem. E todas as mulheres se sentem ainda, tipo, perdidas. As mulheres que eu estou vendo fazendo transição de carreira não sabem para onde ir. Então, assim, vocês têm alguma dica? Eu vou Vamos começar, lá, porque a comece. gente está falando de 2 áreas onde a transição tá fácil, tanto o empreendedorismo como o cybersecurity. Mas veja como, às vezes, a gente foca no risco e não na oportunidade. O risco, eu sou minoria, a maioria é homem, eu vou ser discriminada, não vou acreditar no meu potencial. A oportunidade, milhões de vagas em tecnologia abertas no mundo sem colocação. 3 milhões de vagas abertas no mundo em cybersecurity sem colocação. Cybersecurity não é só uma zona para o hacker, né? Para aquele racudão, cara do capuz preto ou a menina do capuz preto que fica ali a noite inteira codificando. A área de cybersecurity precisa de gente de marketing, precisa de gente de RH, precisa de gente de vendas, de gente que entenda de demonstrar um software, não necessariamente das features técnicas. Cabe praticamente todas as formações dentro de cybersecurity e dentro de tecnologia. Então, a gente precisa olhar aqui para a transição, e eu mesma, dentro do meu time, eu componho boa parte da equipe com pessoas em transição e pessoas acima de 40 anos, vindas da área de segurança ou não. Porque a gente acredita que áreas correlatas elas te colocam ali lá à frente. Eu mentoro muita gente que fala, quero entrar em cyber, nem que seja para ser estagiário. Eu digo, se for para estagiar, eu te dou uma surra. Porque você vem, às vezes, de área de redes, de um conhecimento técnico que te coloca em segurança lá adiante. Sou advogada, mas queria ir para cyber, vou começar do zero. Não, cara, você entra em privacidade, vai lá adiante. Então, assim, tem muitas oportunidades.
E eu acredito que tem que pegar onda nesse sentido de que estão faltando talentos e muito menos na trajetória, na ideia de que quem vai me receber e se vai me discriminar ou não. E a gente costuma nomear isso como síndrome do impostor. E essa semana meu marido me questionando, impostor? O impostor? Eu falei, o termo é síndrome do impostor, mas eu gosto mais de síndrome do sabotador, porque é o efeito da autossabotagem, né? E hoje eu mentoro muitas mulheres e todas nós temos. Eu mesma falei, a NASA me persegue. Eu participei de uma premiação do Women in Tech recentemente e uma das finalistas era uma mulher de X-Reality da NASA. Eu olhei e falei, já perdi. E eu ganhei o prêmio. Então, quando ela falou, eu falei, mas você é da NASA, essa NASA me persegue. Enfim, exato. Enfim, eu olhei e falei, nossa, eu falo para todo mundo não ter a síndrome do impostor, e eu estava tendo a síndrome do impostor com aquela sensação de já perdi, porque uma das concorrentes é da NASA. Eu vou pegar outra. Só para encerrar. Mas pode responder. Eu acho que é muito disso que a Andrea está falando. E outra coisa, né? Eu hoje, o que paga minhas contas é esse trabalho. Eu tenho uma startup, eu trabalho com inovação, tecnologia, digitalização de mulheres. Minha formação é em psicologia. Eu não tenho nenhuma formação na área técnica de tecnologia. Estudei, o que eu aprendi de linguagem de programação, código, foi para saber conversar com os meus programadores. Então, existe muito conteúdo gratuito para te dar um início e você conseguir fazer um mapeamento do que te interessa, mas, sobretudo, como a Andrea falou, a área de tecnologia, ela abrange e recebe uma multidisciplinariedade gigantesca. Se onde você está não está confortável, tenta entender o que está desconfortável para buscar as áreas diferentes. Processo de autoconhecimento, mapeamento das suas habilidades, competências, aquilo que você faria por 12, 15 horas de graça, com certeza tem algum trabalho, tem alguma colocação dentro da área de tecnologia que te toca dessa forma. Então, é importante que você inicie com esse processo de dentro, para que você consiga mapear quais são as oportunidades de fora que fazem sentido para você. Boa tarde. Eu sou Jeane, tenho uma filha de 12 anos e eu queria só complementar, ilustrar essa questão de rompendo barreiras, que, como eu falei, ela tem 12 anos e está fazendo curso de desenvolvedor de games, é a única menina da sala de aula, os colegas de sala, todos têm 16, 18 anos. E ela tem 12 anos e está se especializando nesta área. Olha, incentive super a sua filha. Eu trabalho para a 6ª maior empresa de tecnologia do mundo. E acabei de contratar a Sara com 16 anos, também com skills de programação. Aliás, amanhã ela vai palestrar comigo na bancada do Papo Precisa de Mim, onde a gente vai falar do conflito de gerações em cybersecurity, se esse negócio dá certo. Mas é cada vez mais o mundo, com essa escassez de profissionais, está numa curva abrindo mão da formação acadêmica. Então, tenham isso como oportunidade. Porque a sua filha, com 12 anos, eu não diria, mas talvez com 16, com a idade da Sara, ela já pode estar colocada numa grande multinacional e evoluindo assim, que eu nem diria com uma velocidade, mas ela pode alcançar muito mais. Maravilhoso. Gente, nosso tempo acabou. De novo. Gente, nosso tempo acabou. Uma frase de vocês para encerrar e, lógico, os arrobas de vocês para a gente saber onde é que a gente acha essas duas maravilhosas. Vamos lá, todo mundo seguindo @comprando delas. E nossa frase, desde sempre, da 3B, o nosso trabalho realmente é transformar o comum em extraordinário, através do delas, desenvolvimento, empreendedorismo, laços, acolhimento e sororidade. Acessem também comprandodelas.store e se você comprava em qualquer lugar, até agora, a partir de agora, compre com propósito, compre delas. Bom, o site da WOMC é www.womcy, W-O-M de Maria, CY.org. E a empresa onde eu trabalho é NTT Data, www.nttdata.com. Pode ter também oportunidade para início ou transição de carreira em tecnologia. E vocês vão me achar no @borafaladeira,
É o meu pessoal, onde eu falo comunicação, mas também conheço o Voxa Labs. Eu estou aqui representando as 19 mulheres que a gente tem lá no Labs, quem trabalha com tecnologia de ponta, essas mulheres arrasam. Então também vão lá no Voxa Labs e conheçam a gente. E eu quero agradecer. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.